A gente segue falando sobre saúde e vejam só que iniciativa bacana. Um estudante do curso de fisioterapia está desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica sobre o potencial da cannabis na fisioterapia. A planta vem sendo estudada para a fabricação de remédios para o tratamento de doenças. A gente tem falado muito nisso aqui, doenças neurodegenerativas. A lei que instituiu a política estadual de cannabis para fins terapêuticos, medicinais, veterinários e científicos foi sancionada este ano. Vamos acompanhar. O trabalho, apesar de chamar a atenção e ser empolgante, começa assim, no computador. O Alan ainda é estudante, dedica horas ao estudo dos componentes e tudo é feito em um software que apenas auxilia no processo de análise das substâncias. E ele explica como é feito. Nesse estudo, a gente faz algumas abordagens, que justamente é a avaliação de alguns compostos bioativos dessa cannabis sativa para alguns potenciais terapêuticos, que a gente chama de fitoterapia. Esse estudo é um estudo in sílico, onde a gente faz uma caracterização físico-química de alguns compostos bioativos. E como vocês podem observar, tem esse composto bioativo, que também é estudado, que é o canabigerol. Então a gente analisa as ligações de hidrogênio e as ligações que ela faz, né, com a molécula, né, a fisiologia humana, e com isso a gente consegue também ter alguns valores preditivos, né, que justamente a gente utiliza softwares computacionais para isso. E esse estudo ainda está no início, mas o potencial é animador. Agora que o governo de Sergipe ele sancionou, né, o uso da cannabis sativa, né, do cânhamo, como forma medicinal, então a gente sabe que tem um poder terapêutico. E o que mais se destaca entre esses poderes terapêuticos, no caso, é a epilepsia, sob controle de algumas convulsões refratárias, que a gente chama. Porém, a gente vê, né, com alguns estudos como este, em sílico, a gente vê que tem outras também, resultados positivos em outras patologias. Na minha primeira iniciação científica, eu fiz sobre potencial antimicrobiano. E alguns compostos bioativos justamente teve esses resultados positivos contra bactérias, contra fungos, contra vírus. Não faltam estudos que comprovem a eficácia da cannabis para o tratamento de certas patologias, mas ainda existe o tabu. A palavra maconha é muito forte, mas aqui não se fala em uso recreativo, mas sim medicinal, para trazer de volta a dignidade e aliviar certas dores. Os pacientes que fazem o uso da cannabis medicinal de forma terapêutica, eles enfrentam várias barreiras. Primeiro, a barreira do preconceito, a barreira do tabu, da criminalização. A importância de uma lei que garante o acesso à cannabis medicinal, ela é fundamental porque ela prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana. Ela garante o que a Constituição diz, que saúde é um direito de cidadão e dever do Estado. Os planos de saúde são obrigados a fornecer a terapia à base de cannabis, como também o Sistema Único de Saúde. Falando em tabu, o próprio Alan confessa que teve uma certa resistência no início do estudo. E quando ele lançou, você vai querer estudar sobre a cannabis sativa, para mim foi um tabu, porque é uma coisa que é enraizada da sociedade. Poxa, eu vou estudar sobre cannabis sativa, mas eu nem sou usuário disso, nem sei nada de conhecimento nenhum. Então, eu mesmo tive esse preconceito de início, mas depois, com várias abordagens, vários estudos, a gente vê que não é só isso, né? Tem realmente o uso esportivo, mas ele também tem funções terapêuticas.